Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Irmãos, esse texto é um texto que mexe muito comigo. É um texto que nos ensina a valorizar a oração. É um texto de uma história de oração com amargura de alma, com choro. Uma demorada oração de uma mulher de Deus chamada Ana. A história começa no versículo 1, eu pedi você para abrir no versículo 9. Mas do versículo 1 até o versículo 8, essa história é de um homem chamado Eucana, com suas duas mulheres, Penina e Ana. A Bíblia vai mostrar para nós que Penina tinha muitos filhos, mas Ana era estéril, e a Bíblia conta o porquê. Ela era estéril porque Deus fechou a sua madre. Ela era estéril porque Deus a fez assim. E aquela mulher, Penina, que podia ter filhos, zombava de Ana em todo o tempo. Humilhava Ana em todo o tempo. E na versão que eu estou usando, revista e atualizada, a Bíblia diz que Penina provocava Ana excessivamente. Porque ela tinha filhos, mas Ana não. A Bíblia mostra para nós Eucana com as suas mulheres indo à cidade de Siló, no tabernáculo, entregar sacrifícios uma vez por ano. De ano em ano eles iam. E todas as vezes que eles iam, Penina zombava de Ana. Então essa zombaria, essa humilhação e essa provocação durou anos. Anos com Ana querendo ter um filho e não tendo. Penina por anos tendo filhos e zombando de Ana. A Bíblia mostra para nós que Eucana tinha uma admiração e um carinho maior por Ana. E quando eles iam para o tabernáculo sacrificar, a parte do sacrifício que eles deveriam comer, Eucana dava para Penina, mas para Ana ele dava uma porção dobrada, porque ele amava mais a Ana, mesmo Ana não tendo filho. A Escritura mostra para nós que por causa da zombaria e por causa da humilhação que Penina fazia a Ana, Ana chorava e se entristecia muito. E na forma de tentar consolar Ana, Eucana vira para ela e diz no versículo 8, por que você está assim chorando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas o que Ana queria era um filho, não um marido melhor do que 10 filhos. Eucana poderia ser o melhor marido para Ana, mas Ana queria um filho. Eucana não estava satisfeita, ou melhor, Ana não estava satisfeita com o seu marido apenas. Não é por causa dele, mas é porque ela queria um filho. O versículo 9, então, começa a nossa leitura nesse contexto. E o texto diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Perceba, irmãos, quem está aqui nessa história? Eli está sentado na sua cadeira, como em um dia normal. Ele estava fazendo o seu trabalho como um dia normal. Ele estava fazendo as suas atividades como um dia normal, era um dia normal para Eli. Mas para Ana não era um dia normal. Ana não estava na sua cidade, em Ramá. Ana estava em Siló, na cidade do tabernáculo. E depois de ter sacrificado e comido e bebido, Ana estava com amargura de alma, chorando abundantemente. E o texto diz que ela, com amargura de alma e com choro abundante, orou ao Senhor. Meu irmão, só entende o que aconteceu com Ana aqui. Só compreende o que aconteceu com Ana aqui quem tem algo desesperador no coração e que ainda não obteve resposta da parte de Deus. Ana quer a solução para o seu problema, a esterilidade. Só que Ana não via até então a solução do seu problema. E por não ver a solução do seu problema, Ana está desesperada em oração, chorando de amargura, chorando abundantemente. E o versículo 11 mostra para nós uma ação de Ana.
e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, perceba algumas realidades deste versículo. A primeira, ela fez um voto. Voto não é barganha. Barganha é você fazer algo e achar que Deus tem que fazer algo por aquilo que você fez. Quem é você para ordenar Deus e mandar em Deus? Ele faz o que Ele quer. Agora o voto é você se submeter a Deus, dizendo: se o Senhor fizer algo, eu faço em troca. Se o Senhor fizer algo, eu faço em resposta. Perceba Ana e sua submissão. Ela em oração não determinou nada para Deus, não ordenou nada para Deus, não mandou nada em Deus. Ela disse: se atentares para a aflição da tua serva. Ana estava com dor, Ana estava com choro, Ana estava com amargura. Mas diante do choro, diante da dor e diante da amargura, Ana diz para o Senhor: eu sou a sua serva. Se atentares para a aflição da tua serva, e se da tua serva o Senhor te lembrares, e lhes deres um filho, eu te devolverei, eu te darei o meu filho. Irmão, você não pode pedir a Deus aquilo que você não está pronto para entregar de volta. Se você pede e pede algo apenas para o seu deleite, para o seu prazer, se você pede apenas para a sua vaidade, você não vai receber. Tiago capítulo 4 diz isso. Mas Ana está pedindo ao Senhor um filho. E este filho não seria apenas para Ana. Ana diz: se o Senhor me der um filho, eu darei este filho para o Senhor de volta. E mais, eu vou entregar ele como sacrifício, e toda a sua vida será de sacrifício, porque nele eu não passarei navalha. Irmão, o nazireu, por um período de tempo, aquele que fazia um voto de nazireu, não cortava cabelo por um período de tempo, não comia nem bebia o que vinha da vinha por um tempo, e não comia, ou melhor, não tocava em defunto por um tempo. Mas aqui o voto é maior do que o nazireu, é para o resto da vida. Ana quer um milagre na sua vida, Ana quer um presente na sua vida, Ana quer um filho na sua vida. Mas ela está dizendo para Deus: Deus, se o Senhor me der este filho, eu te devolvo este filho para o resto da minha vida. Eu te entrego a maior bênção que eu te peço, para o resto da minha vida. Eu quero um filho, mas eu te devolvo se o Senhor me der. Eu quero uma bênção, mas eu darei esta bênção para a glória do teu nome, se o Senhor me entregar esta bênção. Eu não quero algo somente para mim, Senhor, me abençoe. Se o Senhor lembrar de mim, da tua serva, pode ter certeza que eu te darei esta bênção de volta, todos os dias da minha vida. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. O desespero de Ana era tão grande, o desejo de Ana era tão grande, a vontade de Ana era tão grande, que o texto está mostrando para nós que ela não fez uma oração curta e vazia e barata. Ela demorou na oração perante o Senhor. Meu irmão, qual foi a última vez que você demorou na oração perante o Senhor? Não deveria ser assim, mas enquanto está tudo bem na nossa vida, a gente até esquece de orar, esquece de congregar, esquece de ler a Bíblia. Basta uma situação apertar, basta o calo apertar, que rapidamente nós corremos para Deus em oração. Isso se chama interesse. Mas ter uma vida de oração e uma vida de intimidade com Deus é totalmente diferente. Ana era um exemplo de oração. E Ana aqui, como exemplo de oração e angustiada, demorou na oração. Passou tempo com Deus, intimidade com Deus, proximidade com Deus, ela demorou na oração. Versículo 12 continua dizendo: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios.
Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Irmão, perceba comigo, Ana está demorando no orar. E a amargura de Ana, o desespero de Ana, o choro de Ana, a dor de Ana, eram tão grandes que ela não conseguia falar, meu irmão. O Salmo 139 diz: ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces todas elas. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: não fique repetindo mantras e orações vazias, porque o Senhor sabe o que você precisa, antes mesmo de você pedir, e glória a Deus por isso. Porque, meu irmão, as melhores orações são aquelas orações que não saem palavras nenhuma, mas só choro. E às vezes você está tão triste, tão debilitado, tão machucado, que não consegue fazer uma oração com palavras e acha que você não orou, que Deus não te ouviu e que não valeu a pena, mas valeu a pena, irmãos. Todas as vezes que você se encontra diante do Senhor, mesmo diante de tanta dor, que você não consegue falar uma palavra, pode ter certeza, valeu a pena aquele momento. Valeu a pena aquela oração. E Ana está agora sem conseguir falar. Ana não está conseguindo expressar a sua dor, de tanto choro e de tanto sofrimento. E Eli, que era um sacerdote, mas que já estava um pouco ultrapassado, e Eli, que era um sacerdote, mas que já não estava mais fazendo de forma correta o seu trabalho, e sabemos disso, por causa da situação de seus filhos, agora sem discernimento espiritual, acha que ela está embriagada. Eli olha para Ana orando e não vê palavras e diz: essa mulher está bêbada. Irmão, olha a falta de discernimento de um sacerdote. A serva do Senhor está ali aos prantos, ao choro, com amargura. Mas Eli não está entendendo a situação e ao invés de auxiliá-la como um sacerdote deveria fazer, Eli está tratando ela agora como embriagada. Para com esse vinho. Meu irmão, nem sempre os líderes vão compreender e entender a sua dor. Nem sempre o irmão do lado vai compreender a sua tristeza. Nem sempre quem está perto de você vai compreender o que você está sentindo. Nem sempre as pessoas vão conseguir mensurar a sua dor. Isso é infelizmente normal. Eli tratou Ana como uma embriagada e Ana está desesperada fazendo um voto ao Senhor. Agora, no versículo 15, a resposta de Ana, depois deste insulto de Eli. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Olha só, meu irmão. Olha a humildade de Ana, já tinha se colocado como serva do Senhor no versículo 11. E agora no versículo 15 ela se coloca como serva de Eli. Mesmo depois de Eli não compreender a sua situação. Irmão, se fosse o crente de hoje, diante de um líder que não compreendeu a sua situação, rapidamente este jovem, mulher, homem, esta pessoa da igreja, sairia da igreja automaticamente. O pastor não teve compaixão da minha situação. O líder não me ligou. O líder não me procurou. Estou saindo da igreja. Ana era crente, então Ana fez completamente diferente. Não, Senhor meu. O líder não entendeu Ana, mas Ana entendeu o líder. O líder não entendeu Ana, mas Ana foi até o líder e compreendeu e explicou a situação para o líder. Irmão, o líder também não tem bola de cristal. O líder tem que ter compreensão e discernimento, fato. Mas nem sempre o líder vai conseguir descobrir o que você está passando, então conta para o líder. Então fala para o líder. A sua alma está amargurada, procura um irmão maduro, conversa, fala, dialoga, explica. Ana, ao invés de se rebelar contra o líder insensível, chega em submissão e humildade diante do líder e diz: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. No versículo 10, eu tenho amargura de alma.
No versículo 15, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ana disse para Eli: não, Eli, eu sou tua serva, eu sou serva do Senhor também. Eu não estou embriagada, eu não sou filha de Belial, ou seja, eu não sou filha do maligno, eu não sou uma mulher perversa. Eu sou uma mulher que tem uma dor no espírito. Eu sou uma mulher que por anos tento ter filhos e não consigo. Eu sou uma mulher que por anos oro a Deus e não vejo a resposta. Eu não estou conseguindo falar na minha oração, só chorar, porque a minha dor já é grande demais. E por causa dessa dor grande demais, eu estou falando com Deus até agora, eu estou orando até agora, eu estou suplicando até agora, eu estou clamando até agora, eu não estou embriagada, eu só estou desesperada pelo tamanho da minha dor. Irmão, qual foi a última vez que você orou desesperado a Deus pedindo uma resposta? Qual foi a última vez que você demorou na oração, não conseguiu falar na oração, chorou na oração? Irmão, eu tenho a completa certeza que existem vitórias que não chegarão na nossa vida apenas com um aconselhamento pastoral, com uma oportunidade ministerial, com amizade dentro da igreja. Não, mas na oração, no choro, no pranto. Tem guerra que é você, a porta do seu quarto fechada e Deus. Tem situação, irmão, que só Deus pode de fato resolver na sua vida. E Ana está estéril. O que Eli poderia fazer por ela? Nada. O que Eucana poderia fazer por ela? Nada. Só Deus. E sabendo que só Deus tinha a resposta para a sua angústia, ela demorou em oração diante de Deus. A ponto de Eli achar que ela estava embriagada, irmãos. Mas Ana demorou diante de Deus. Quando nós passamos por uma dificuldade e uma dor, nós corremos para o pastor, corremos para o membro, corremos para o patrão, corremos para o funcionário, corremos para a esposa, corremos para o filho, corremos para o pai. Só esquecemos de correr para Deus. Só esquecemos de demorar em oração diante de Deus. Porque só Ele, às vezes, irmão, pode resolver nosso problema. Agora Ana, submissa a Eli, diz: eu não estou embriagada, eu só estou desesperada. Eu não estou embriagada, eu só estou com um choro na alma. E o versículo 17, então Eli cai em si, compreende o que estava acontecendo. E diz: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Agora o sacerdote cai em si e diz: essa mulher não é embriagada, essa mulher é crente até demais. Essa mulher não está bêbada, essa mulher tem mais intimidade com Deus do que eu tenho. Essa mulher não é uma vergonha para o tabernáculo, essa mulher é um exemplo para o tabernáculo. Ela está desesperada, ela está em choro, ela está em pranto, e ela correu para Deus. Ela correu para a oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Ana agora está deixando tudo no altar, está dizendo: eu sou amargurada de espírito. E ele diz: Ana, me perdoe, eu compreendi mal você, você é uma mulher de Deus. Que Deus te abençoe, Ana. Que Deus te dê aquilo que você pede, Ana. Que Deus responda a sua oração, Ana. Que Deus responda a sua súplica, Ana. Que a sua dor cesse neste momento, Ana. Que o teu sofrimento cesse nessa hora, Ana.
E o versículo 18: e disse ela: ache a tua serva mercê, misericórdia diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Meu irmão, que mudança na Ana! Antes de ouvir a bênção de Deus, ela estava amargurada, chorando copiosamente, não comia, era provocada, estava triste, com raiva, fazendo voto a Deus, suplicando, demorando na oração, com o espírito angustiado. Mas ela ouviu de Eli: que Deus te abençoe, minha filha. Mas ela ouviu de Eli: que Deus transforme a sua situação e que Deus te dê aquilo que você quer. Logo depois desta palavra, Ana muda o semblante, começa a comer e já está agora feliz, alegre e contente, confiando na palavra do homem de Deus. Meu irmão, às vezes você quer algo, mas esse algo ainda não chegou, mas se alegre se você tiver uma palavra de Deus. Eu quero a minha família no altar de Deus, mas a minha família está nas drogas, mas Deus disse que vai resgatar a sua família, então você tem uma palavra, então se alegre. Eu tenho um desejo ardente de ser um pregador do Evangelho, mas ainda eu não sou, mas Deus me disse que eu serei, então você tem uma palavra, se alegre. Eu quero muito a minha família restaurada, mas ainda ela não está restaurada, mas eu não estou vendo, mas eu tenho uma palavra. O que nós precisamos é de uma palavra. Se Deus nos deu uma palavra, nós aguardamos nessa palavra. E quem tem uma palavra de Deus, já não tem mais um semblante triste, angustiado, doloroso. Ana ouviu uma palavra: que Deus te abençoe. Agora Ana está com o coração aberto, alegre e feliz diante de Deus, porque ela está voltando do tabernáculo com uma palavra. Versículo 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana. Agora percebe, irmãos, ela tem uma palavra e volta para sua casa. E quando ela volta para sua casa, ela está na sua cabeça: eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Quando ela chega em casa, o que ela faz? Ela vai coabitar com Eucana. Ela quer um filho, filho não vem na cegonha. Ela quer um filho, então ela tem que coabitar. E foi exatamente isso que ela foi fazer. Ela tem uma palavra, mas ela não esperou cair do céu, ela foi coabitar, fez a parte dela. E aí o versículo diz assim, ó: e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eu tenho uma palavra, eu volto para casa com essa palavra aqui. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou confiar, vou fazer a minha parte, estarei em oração, vou saber que Deus vai agir na minha vida, mas vou fazer a minha parte. Vou fazer o possível, e o impossível vem de Deus. Eucana e Ana podiam coabitar, mas Eucana e Ana não poderiam abrir o ventre de Ana. Só Deus poderia abrir o ventre de Ana. E o texto está dizendo que Deus abriu o ventre de Ana e deu a ela um filho chamado Samuel. Irmão, presta atenção, eu pergunto para você para encerrar. Penina tinha muitos filhos? Tinha. Zombava de Ana por causa disso? Zombava. Mas eu pergunto para você nessa tarde: me mostra a história dos filhos de Penina. O que os filhos de Penina fizeram de relevante? A resposta é nada. Porque não temos isso na Bíblia. Mas quem foi o filho de Ana? Quem foi o filho da serva de Deus? Quem foi o filho da mulher de Deus que estava chorando em amargura de alma? Quem foi o filho da mulher que esperou em Deus? Samuel, juiz, sacerdote, profeta, um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Irmão, espere em Deus. Porque se Ele te der uma palavra, a sua bênção será muito maior,
do que aquilo que você está esperando e imaginando. Apenas espere em Deus, como Ana fez. Volte para uma vida de oração, como Ana fez. Confie na palavra de Deus, como Ana fez. Espere no Senhor como Ana, seja humilde como Ana, submissa como Ana, se quebrante como Ana, e espere aquilo que Deus vai fazer na sua vida.